ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele ir aonde? Ao oleiro. A casa do oleiro. E ele foi? Foi. Olha lá no versículo 2, fala. No versículo 3 fala, descia a casa do oleiro. Então quer dizer que Jeremias, quando ouviu a voz do Senhor, ele foi até a casa do oleiro. E Jeremias, ele viveu numa época muito complicada, né, que é a época do exílio babilônico, uma época onde o povo de Deus desobedeceu a voz do Senhor, desobedeceu ao que Deus tinha falado, e agora, né, eles estavam sendo como se fossem escravos, presos, né, por uma outra nação que havia dominado eles. Então, para que essas pessoas pudessem acreditar no que Deus falava, era necessário que o profeta trouxesse não só palavras, mas trouxesse exemplos para que eles pudessem entender que realmente era Deus falando com eles. E aí, dessa vez, né, Deus chamou Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor e ele desceu lá na casa do oleiro. E aí, lá na casa do oleiro, o que ele fez? Ele observou. Ele começou a olhar o que o oleiro estava fazendo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fingir que a gente é Jeremias e a gente não vai falar, a gente vai só observar o que o oleiro está fazendo. Olha lá, gente, o cano era um barro, né? Um monte de barro. E agora ele tá virando o quê? Um vaso, né? Olha que bonito que tá ficando. É o quê? Olha que lindo. Tá ficando, né? E aí a Bíblia fala que Jeremias, ele ficou observando o trabalho do oleiro ali. Ficou vendo como que ele ia fazer, o que ele estava fazendo. E através daquela ação do oleiro, Deus estava falando com Jeremias. E aí talvez a gente pense assim, nossa, mas por conta de uma situação dessa, Deus está falando alguma coisa? Sim, Deus ele fala com a gente de diversas maneiras. Às vezes Deus fala com a gente só da gente olhar uma borboleta passeando, olhar um gato passando, olhar uma situação, uma parte da natureza. Tudo isso é Deus falando com a gente. A Bíblia fala que a natureza conversa com a gente. Que a natureza, ela pede pra gente coisas, ela nos ensina coisas. Por exemplo, isso eu já citei uma vez, eu falei com a Nath sobre essa situação. Uma vez eu levantei de manhã e Deus falava muito assim pra mim, vai orar. E eu ficava ali parado. E Deus falava, vai orar. Eu ouvindo isso, e eu ali parado. Vocês acreditam que eu sentado no meu sofá, o meu cachorrinho parou, ficou assim olhando pra minha cara. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu entendi, vou lá orar. E aí o cachorro saiu. Né? Eu entendi que aquela situação era Deus falando através do cachorro, por que você está parado? Por que você está parado se eu estou mandando você ir orar?
né? E aqui nessa situação, né, o oleiro estava trabalhando, Jeremias observando toda essa situação, essa construção do vaso que ficou lindo, olha lá, não ficou? Ficou lindo. E aí, enquanto ele observava essa situação da construção do vaso, de como ele ia ficar bonito, algo aconteceu. O que será que aconteceu? Vamos ver. Vamos observar essa situação aqui. Vamos lá. O que aconteceu? Quebrou, né? O vaso, ele se estragou, né? O que Deus estava ensinando nessa situação? Olha lá, continuando na passagem bíblica. Jeremias 18, agora no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele precisou fazer novamente, né? Segundo bem lhe pareceu ao Senhor. Olha, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer desse barro outro vaso. Mas agora, segundo lhe pareceu bem. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Agora, aquele vaso se estragou. E o oleiro precisou começar tudo de novo. Pegar o barro, vocês viram? Ele juntou o barro de novo. Começou a formar todo o vaso novamente, para que esse vaso pudesse ganhar forma novamente. O que Deus estava querendo ensinar Jeremias? Olha só. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então o que Jeremias estava aprendendo? Esse barro aqui somos nós. Somos nós, todos nós. E o oleiro, aqui no caso representado pelo Rodrigo, é Deus. Deus, Ele quer nos tornar vasos preciosos. Deus quer que a gente seja um vaso bonito, como aquele ali. Só que muitas das vezes, nós fazemos o quê? Nós fugimos da vontade do Senhor. E queremos fazer as coisas de que jeito? Do nosso jeito. E aí o que acontece? O vaso, ele quebra. Porque não é a nossa vontade. É a vontade de Deus que a gente precisa fazer. Deus, ele tem sonhos. Deus, ele tem planos. Deus, ele tem grandes coisas para a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente permite que a vontade dele se cumpra na nossa vida, que sejamos formados da maneira do Senhor. E parece que às vezes parece difícil, né? Ser da maneira que Deus quer. E na verdade não é, porque os empecilhos quem coloca somos nós mesmos. Somos nós que desistimos dos nossos sonhos. Somos nós que desistimos do plano de Deus para a nossa vida. Somos nós que desistimos da maneira que Deus quer que a gente seja. A mão do oleiro ali, ó, ela está trabalhando. Ela está segurando o vaso, ela está formando o vaso. Deus é a mesma coisa com a gente. Ele está nos formando, Ele está nos moldando. E se a gente permitir que a mão dele esteja sobre as nossas vidas, nós seremos vasos preciosos. Nós seremos vasos lindos. Mas basta com que a gente permita viver dessa forma. Sendo moldado por Cristo, sendo moldado pelo Senhor. É dessa maneira que Deus nos quer. Nós não podemos desistir daquilo que Deus tem para nós. Se nós permitirmos que a mão de Deus seja a mão que nos molda, nós iremos
conquistar, nós iremos alcançar e nós iremos ser salvos. O oleiro tornou a fazer o vaso, só que dessa vez, olha que o versículo fala, segundo a sua vontade. Então, era agora a decisão do oleiro. Era ele quem iria decidir como isso iria acontecer, como esse vaso seria formado. Sabe, quando a Bíblia fala, tornou a fazer o vaso, ela está querendo dizer, ele reparou, ele consertou, ele restaurou. Olha o que aquele vaso quebrado se tornou. Olha isso, gente. Aquele vaso que foi todo despedaçado se tornou um belo vaso a partir do momento que o oleiro teve a liberdade de fazer segundo a vontade dele. Por várias vezes a gente ouve na igreja, né, os pastores falando: para de querer ter o controle da sua vida nas suas mãos e permita que o controle seja do Senhor. Se o vaso tivesse aqui sozinho, o barro sozinho, ele ia virar alguma coisa? Não, porque ele precisa da mão de quem? Do oleiro. E hoje, essa história é para nos mostrar que o oleiro é Cristo e nós somos o vaso. O propósito de hoje, desse encontro, dessa palavra, é permitir que nós sejamos restaurados, consertados, tá? Olha lá, que bonito que tá ficando, né? Olha que lindo que tá ficando. A mensagem, gente, crianças e adultos, a mensagem de hoje é para que a gente se arrependa, é para que a gente se entregue, se coloque na mão do oleiro, para que ele possa nos restaurar, para que ele possa nos reparar e para que nós sejamos consertados. Essa é a mensagem de hoje. Que eu e você, nós possamos nos permitir viver todos os dias na mão de quem tem o controle de tudo. Não nas nossas mãos, porque a gente não consegue dominar. A gente não consegue ter o controle. Mas existe um Deus que tem o controle de tudo. E essa é a mensagem para vocês. Coloquem a vida de vocês na mão de quem pode cuidar de vocês. De quem pode... Sua mãe também. De quem pode, né? De quem pode ter o controle da vida de vocês. A sua mãe e Deus, né? E Deus, exatamente. Amém, gente? Amém, gente? Podemos. Mas ó, Vai dar uma brincadeira. Peraí.